mestras do bem. Este é o tema que estamos refletindo nestes dias. E o Senhor, Ele tem falado conosco de sermos mestras do bem, como está aqui no livro de Tito, no capítulo 2. O Senhor diz que as mulheres mais velhas devem ensinar as mulheres mais novas, ou seja, serem mestras do bem, com características peculiares de uma mulher que deseja servir a Deus, que deseja ensinar o que a palavra diz, como devemos proceder na nossa vida, em 3 pilares que o Senhor tem falado conosco. No pilar do lar, hoje falaremos do pilar do esposo e depois o pilar dos filhos. E o Senhor diz aqui em Tito, no capítulo 2, vou ler com vocês a partir do versículo 3. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem. Refletimos sobre este versículo, tratando cada aspecto da característica da mulher que é mestra do bem. Da mulher que já está madura espiritualmente, mas que ainda continua em processo de aprendizado, mas que já está apta para ensinar as outras mulheres como proceder. Então não podemos ser mestras do bem com qualquer características, mas com estas características que o Senhor mostra aqui em sua palavra. E a partir do versículo 4, o Senhor diz quais são os quesitos que devemos ensinar às outras mulheres. E diz assim: para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Quando falamos sobre o pilar do lar, nós tratamos sobre o assunto de serem moderadas, de serem castas e boas donas de casa. Hoje, tratando sobre o pilar do esposo, nós vamos falar do quesito de amarem seus maridos e de serem sujeitas a seu marido, não desprezando os outros quesitos, porque todos compõem a mulher que deseja edificar a sua casa. Por que o pilar do esposo? Porque é importante considerarmos este pilar na nossa vida. Para você que é uma mulher casada, uma mulher que vive com o seu cônjuge, ou uma mulher que deseja se casar um dia, ou uma mulher que já se casou, hoje não está mais. No entanto, você é uma mulher que pode ajudar as outras mulheres. Então você precisa entender o que você fez de errado, o que você fez de certo, para que o Senhor a use como um instrumento de ensinamento. E o Senhor diz que precisamos amar o esposo. Por quê? Porque você é osso dos ossos do seu esposo. Está escrito no livro de Gênesis, quando Adão faz essa declaração sobre Eva, dizendo que Eva era o osso dos ossos, porque Deus fez a mulher a partir da costela do homem. Então nós somos aquela mulher que é um pedaço do homem, que é uma parte dele, de sustento do seu corpo, que são as costelas. Mas nós somos um osso com propósito. E o Senhor diz no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 18, que nos criou para um propósito. Nós não somos um osso retirado para qualquer motivo. Existe um direcional de Deus para que esse osso, que nós somos dos ossos do nosso esposo. E disse o Senhor: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Nós estamos diante do esposo para auxiliarmos, para sermos aquela mulher de apoio a ele. Uma mulher com propósito, uma mulher para não deixar o homem só. O Senhor diz que não é bom que o homem esteja só. Então nós precisamos ser essa companheira idônea, capacitada, adjutora, auxiliadora, para que a vida deste homem vá bem. Algumas mulheres, eu acredito que quando ouviram o pilar do esposo, deve ter pensado: mas você não conhece o meu esposo, não sabe exatamente como ele age, como ele me trata, como vê o papel do esposo. Mas hoje nós estamos tratando o papel da esposa. Nós precisamos obedecer ao pai
quanto ao quesito de esposa, do porquê Ele nos criou, para que alcancemos os bons resultados do nosso casamento, independente da situação em que ele esteja. Porque quem nos faz plenamente satisfeita, plenamente felizes, é o nosso Deus. E Ele nos coloca com um papel fundamental na vida do esposo, para que este esposo também vá bem. Tudo é um processo, tudo tem um tempo para acontecer, mas nós precisamos de paciência para que este dia chegue. E por isso, o Senhor diz que nós precisamos amar o nosso esposo. Amar. O Senhor fala que precisamos amar o próximo como a nós mesmos. Amar uns aos outros como Deus nos amou. Como que você vê o amor de Deus na sua vida? A sua resposta que deve ser de um amor pleno, um amor incondicional, um amor perfeito. É dessa forma que você deve amar ao próximo. E quem é esse próximo? Todas as pessoas, porque o Senhor diz inclusive que precisamos orar pelos nossos inimigos. Mas o seu esposo é a pessoa mais próxima de você, mesmo que você o considere a pessoa mais longe devido às circunstâncias que você vive hoje. Mas é ele, o seu maior próximo, aquele que está ao seu lado, aquele que você declarou um amor a ele inicialmente. E hoje você precisa sustentar este amor, porque a palavra nos diz que nós precisamos amar o nosso esposo, ser auxiliadoras desta pessoa que está ao seu lado. E a palavra de Deus nos ensina na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, sobre como as mulheres devem apresentar-se. E no versículo 11 diz assim: todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. A mulher não é sem o homem, sem o esposo, nem o esposo é sem a sua esposa no Senhor. O relacionamento de matrimônio. E o Senhor diz que um não vive sem o outro. Então, este pensamento que tudo que a mulher faz é independente do homem é um pensamento equivocado. Por quê? Porque a palavra de Deus não nos ensina dessa forma. A palavra de Deus diz que para amar o esposo, eu preciso ter uma interdependência de relacionamento com ele. Mesmo que este relacionamento não esteja saudável devido a algumas circunstâncias, mas buscando sabedoria em Deus, porque você é uma mulher que foi criada para auxiliar, para buscar sabedoria ao Pai, para conduzir todas as coisas, porque o Senhor diz que precisamos ser castas, moderadas e boas donas de casa, como nós já aprendemos na reflexão anterior. Então, o Senhor diz que nós não somos independentes do nosso esposo. E ele continua no versículo 12 dizendo por quê? Porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher, mas tudo vem de Deus, e tudo é propósito de Deus. Se Deus propôs este casamento para acontecer, se Ele permitiu que este casamento, que essa união acontecesse, é porque há um propósito e um não pode viver sem o outro. Se eu não posso viver sem o meu esposo, como eu vou tratá-lo de uma forma invisível dentro da minha casa? Eu preciso colocá-lo no centro do meu lar, porque ele é o meu esposo. E a palavra diz que eu tenho que amá-lo. Se você consegue amar o próximo que está lá fora e este não está de acordo com as qualidades que você gostaria que essa pessoa tivesse, mas você o ama porque é sua amiga, é aquela pessoa que você discipula, é aquela pessoa, aquela mulher que o Senhor colocou na sua vida para você cuidar, para você ensinar. Aquela pessoa num trabalho difícil de lidar, mas você precisa saber lidar com essa pessoa, porque porventura essa pessoa é autoridade sobre você na empresa. Por quê? Que o que está ao seu lado, que o Senhor diz que precisamos amar, você não o trata como deveria tratar. Sem olhar a contrapartida, ou seja, sem olhar da forma como ele te trata. Porque quando você começa a tratá-lo bem, quando você começa a desenvolver um relacionamento obediente à palavra de Deus, as coisas podem mudar. É mais preciso persistência e paciência.
E amanhã vamos continuar com a reflexão a respeito do pilar do esposo. Como amá-lo e como nos sujeitar a ele. O Senhor falará ao meu coração e ao seu coração, para que continuemos a sermos auxiliadoras, idôneas, capacitadas para cumprir o propósito de osso que Deus nos deu, porque somos osso dos ossos do nosso esposo. Que Deus te abençoe e até amanhã. Fique com essa palavra, observe o que Deus tem falado com você. Peça ao Pai se há algo que precisa ser mudado no seu coração para cumprir o que Deus tem para você. Até amanhã, em nome de Jesus. Amém.